Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé na casa do Senhor. Glória a Deus. Como é bom nós estarmos aqui reunidos. E como foi bom nós termos a oportunidade de estarmos lá em Brasília também participando do Abraço Brasil e de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa nação. Como é bom nós sabermos que nós temos hoje um governo que está alinhado com Deus e nós podemos orar e declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. E é isso que nós queremos continuar declarando e que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Em nome de Jesus, amém? Queridos, foram dias muito especiais e o pastor Murilo vai estar trazendo muitas coisas durante o culto, mas eu queria falar para vocês da nossa alegria. Dentro de tudo aquilo que ele vai trazer, você vai ver como nós temos sido um povo privilegiado, feliz de ver que nós temos ouvido a voz do nosso Deus, que nós estamos alinhados com tudo aquilo que Deus está fazendo em todo o Brasil, desde visão, direção, alinhamento, adoração. Quantas músicas, louvores que nós declaramos lá ao nosso Deus, e é aquilo que nós temos declarado aqui na nossa igreja, na nossa cidade. Nós fazemos parte de todo esse avivamento que está vindo para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor, para esse Brasil maravilhoso que é a nossa terra, amém? Isso é maravilhoso, como isso alegra o nosso coração. Então eu queria começar hoje esse culto abençoado lendo Salmos 24. De vez em quando nós abrimos o culto lendo esse salmo. Eu amo esse salmo. Se deixar, eu abro quase todo o culto esse salmo. Mas queridos, ontem eu vi a nossa primeira dama, Michele Bolsonaro, que é nossa irmã em Cristo, amém? Glória a Deus. Ela estava na internet fazendo ali uma live e ela estava declarando Salmos 24. E como é poderoso ver alguém lá na sede do governo, no mais alto cargo da nação, declarando quem é esse Rei da Glória. É o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Vamos lá ver a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Vamos repetir esse verso? Vamos repetir juntos? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Mais uma vez. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós sabemos o Deus que temos servido, um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus poderoso, um Deus forte nas batalhas. Nós sabemos que estamos diante de uma guerra espiritual muito forte este ano. Mas nós sabemos que nós estamos com um Deus Todo-Poderoso, o Rei poderoso, o Deus que vence as batalhas, o Deus a quem servimos, um Deus vivo, um Deus forte, um Deus que tudo fez, um Deus que tudo faz. Nós te amamos, Jesus.
Nós queremos declarar céus abertos sobre Nova Mutum, céus abertos sobre a nossa nação, céus abertos sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Oh, Pai, que o Seu reino seja estabelecido, Pai. Que o Seu reino seja estabelecido, Jesus. Nós Te entregamos, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Nós entregamos, Jesus, esses momentos de louvor e adoração na Tua presença. Queremos nos desprender, Jesus, de tudo aquilo, Pai, que tira a nossa atenção. Mas nós queremos nesse momento, Senhor, focar somente no Senhor. Focar somente, Jesus, na Sua majestade. Somente naquele que é digno de receber. Declaramos, Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós Te amamos, Jesus, nós Te adoramos. Tu és tudo para nós, Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, que se abram os céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos todos juntos declarar que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Declare. Que se abra os céus, o Teu reino. Vamos clamando o reino do Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino, Senhor. A nossa fé está, Jesus. No nosso, que se abra os céus. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Declara, igreja, que os céus fechados se abram. Teu reino Venha mover, Senhor. A nossa fé está em Ti, Jesus. Oh, somente a bateria, com as vozes. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão. Mais uma vez, bem forte, vamos declarar. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino, Jesus. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levante sua voz, levante suas mãos e declare: que ruja o Diante da majestade de Jesus. que ruja o leão sobre o Brasil. Oh, abala, Senhor, Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Santo, aleluia, 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 aleluia. Nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Adoramos o Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Os santos e os anjos se prostram
trazendo aqui ao meu coração. Pode ir dedilhando o início, que a Maria vai cantar de novo o início. Lá ontem no congresso, teve um dos pastores que ele ministrou sobre algo muito poderoso. Algo tão simples e tão poderoso. Nós sempre falamos, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quem aqui já ouviu isso? E ontem ele falou de uma receita infalível para nós não cairmos. E eu quero falar nesse momento que o Senhor está trazendo ao meu coração para compartilhar isso com você. E ele falou o seguinte: quando o Senhor começou a ministrar com ele, Senhor, ele tinha visto alguns líderes que vinham caindo em pecado e problemas acontecendo há alguns anos atrás. Ele falou: Senhor, eu não quero fazer parte dessa estatística. Senhor, o que eu faço para não fazer parte dessa estatística? E o Senhor foi ministrando com ele. Então se dobra. Eu queria te convidar a se ajoelhar. E aí, ele estava lá ajoelhado e o Senhor falou para ele se render mais e se curvar mais. E eu não estou falando para todos fazerem isso aqui, talvez aí no seu lugar não seja possível. Mas ele então se rendeu ainda mais ao Senhor. E ele deitou, ao ponto dele estar totalmente no chão. E aí, o Senhor falou para ele: um homem, uma mulher totalmente prostrada, ela não tem para onde cair, porque ela já está no chão, ela já está com o seu rosto no chão, ela já está totalmente rendida. É uma igreja que está totalmente rendida ao Senhor. E nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que essa música nós não cantamos da boca para fora, mas sim que os santos e os anjos, Pai, se rendem aos teus pés. Pai, nós declaramos, Senhor, que os anciãos, Pai, se rendem às suas coroas, Pai, a Ti, Senhor. E é isso que nós queremos, Pai, cantar e declarar, Senhor. Uma pessoa rendida a Ti, Senhor, ela não tem para onde cair, porque ela já está aos seus pés. Declaramos uma igreja rendida a Ti, Senhor. Uma igreja rendida a Ti, Senhor. Aleluia. Declarando isso, está subindo a adoração ao Senhor. Oh, aleluia. Dia e noite, Senhor. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Tu és
digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz o nosso coração, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo! Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Há uma unção nova, fresca do céu. A cada dia. Há um maná novo. Há um maná a cada dia descendo dos céus. Nós não precisamos viver do ontem. O Senhor quer que nós vivamos do hoje.
do que Ele tem para nós hoje, do que Ele tem para nós amanhã. E nós queremos declarar como noiva, nós queremos declarar como noiva, que Santo Espírito desce como fogo sim sobre a minha vida. Eu quero essa unção nova todos os dias. Eu não quero nada amanhecido, Senhor, mas eu quero uma unção nova sobre a minha vida. Uma unção, Senhor, que nos faça caminhar. Uma unção, Senhor, que nos faça guerrear. Uma unção, Senhor, de ânimo. Uma unção, Senhor, de alegria. Uma unção, Senhor, de esperança. Uma unção, Senhor, de libertação. Uma unção de cura. Uma unção de visão. Uma unção, Senhor, que quebra cadeias. Oh, Santo Espírito, desce como fogo. Declare isso para a sua vida. Declare isso. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Declare sobre a sua vida isso. Desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Senhor, adoramos a Tua presença, Jesus. Declaramos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Declaramos, Jesus, que precisamos de Ti. Precisamos do Seu cuidado, da Sua direção. Dirige a Sua noiva. Dirige nosso coração. Dirige a nossa mente. Dirige a nossa visão. Dirige as nossas ações. Nós precisamos de Ti. Entregamos tudo diante de Ti, Senhor. Entregamos tudo diante de Ti, Senhor. Colocamos nossa casa, nossos familiares, tudo diante de Ti. Precisamos do Seu doce Santo Espírito em todo tempo. Precisamos do Seu doce e Santo Espírito. Do Seu doce e Santo Espírito. Oh, doce e Santo Espírito, poderoso Espírito, amado Espírito, aquele que traz discernimento, sabedoria do Espírito, visão do Espírito, força do Espírito. Oh, o Espírito Santo do Senhor sobre nós, sobre a sua noiva.
É tudo que nós precisamos, Senhor. Entregamos, Senhor, esses momentos a Ti. Entregamos também dízimos e ofertas para a sua casa, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Querido, fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Amém? Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, queridos. Você pode se colocar de pé, por favor? Declare isso junto com a equipe, por favor, mais uma vez. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vai, vai. Santo Espírito desce como fogo, É Deus. Santo Espírito desce como fogo, Oh. incendeia, incendeia. Pai, a nossa oração nessa noite, Senhor. Santo Espírito desce como fogo, Vem sobre as nossas casas. Espírito desce como Vem sobre essa igreja. incendeia. Os nossos corações, os nossos corações. Vem, Senhor, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem, Pai, como fogo. Pai, é o que nós precisamos. Pai, é o que nós oramos, é o que nós clamamos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, Deus. Vem sobre nós, Pai. Vem, Senhor. Senhor, coloco esse tempo diante do Senhor. Pai, o Senhor sabe cada um que entrou neste lugar hoje, Senhor. Pai, o Senhor trouxe cada um aqui hoje, Pai. Pai, eu sei que o Senhor tem algo poderoso para os nossos corações, para as nossas vidas. Pai, eu sei que o Senhor tem algo novo para nós, para a nossa igreja. Que os nossos corações estejam totalmente abertos. Pai, tudo aquilo que é contrário ao Senhor, a Tua palavra, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos fora deste lugar, em nome de Jesus. Pai, faça uma redoma de fogo. Pai, que a Tua glória, somente a Tua glória esteja aqui. Pai, o mover do Teu Espírito.
Pai, o Espírito que desce como fogo, Pai, o Espírito que foi prometido para esses dias, Pai, faz como está descrito em Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, um Espírito que desce como fogo, um Espírito que transforma, um Espírito que muda situações, que muda casamentos, que muda casa, que muda caráter, Pai, que transforma as nossas vidas. Pai, nós precisamos e dependemos do Teu Espírito. Eu preciso do Senhor nessa noite, Senhor. Pai, eu quero esvaziar de mim, eu quero esvaziar de tudo que eu sou, para que o Senhor, Pai, possa me usar conforme o Teu querer, conforme aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, colocamos essa igreja, colocamos cada vida, cada família, aqueles que estão conectados, colocamos aonde essa palavra chegar, Pai, que o Teu Espírito, que desce como fogo, possa tocar em cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Senta um pouquinho. Queridos, nós vamos hoje só ter culto de crianças de 1 a 3 anos. Então, crianças de 1 a 3 anos, se não saíram, pode vir, o resto das crianças vão ficar aqui conosco. Amém, queridos? 1 Coríntios 11, 23, por favor. Coríntios 11, 23, só a parte A, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos... De novo, porque eu recebi do Senhor o que também vos... Queridos, esse é um texto de Paulo, quando ele fala para a igreja de Coríntios. Ele está ministrando a ceia, nós já usamos várias vezes, porque na verdade Paulo não estava com os discípulos, não era um dos 12 que estavam naquele momento de mesa, mas ele recebeu a revelação da ceia do Senhor, e porque ele recebeu algo, então ele pôde entregar algo, amém? Amém? Você só pode entregar aquilo que você recebe. Não tem como eu passar algo que nós não recebemos, ou que eu não recebi. Eu estou te falando isso porque eu quero compartilhar, atualizar você a respeito de algo que nós recebemos para esse tempo, para esse momento, e tudo aquilo que Deus quer fazer conosco e através de nós. Amém, queridos? Queridos, a minha intuição nesse culto, minha vontade, o meu desejo é compartilhar, é dividir, é impartir tudo aquilo que Deus está fazendo em nós, tudo aquilo que nós recebemos, porque não tem a ver com o pastor ou com uma equipe que foi, ou com aquilo que está acontecendo, tem a ver com quem nós somos, com o corpo de Cristo. Você entende isso, amém, queridos? Eu compartilhei algumas coisas com a liderança, de aonde Deus nos colocou, a forma como Deus nos colocou, como Deus tem nos honrado, e o motivo de eu compartilhar, queridos, não é para pessoas serem engrandecidas, mas é para entender que é a igreja de Cristo hoje plantada aqui em Nova Mutum. Eu e você fazemos parte dessa história, então nada mais justo e digno do que eu dividir, compartilhar, porque o mérito não é de uma liderança, o mérito é nosso que estamos caminhando juntos para o Senhor Jesus, amém, queridos? E é esse meu intuito dessa noite. Para quem não sabe, a pastora Luciana já abriu falando um pouquinho sobre isso. Nós estivemos no meio da semana num evento interdenominacional em Brasília, com todas as regiões representadas, num lugar gigantesco, numa estrutura fenomenal, com uma equipe de oração, 72 horas de oração, adoração, sem parar, ininterrupta. Tinham tendas
das regiões, de todas as regiões, onde tinha uma escala de oração e adoração, declarando a palavra, orando, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, às 72 horas. Anexo a isso tinha um salão para 15 mil pessoas, onde tinha pastores de toda parte do Brasil, de todas as denominações, com grandes homens levantados dessa nação, pessoas fora da nação, ministrando, compartilhando aquilo que Deus está fazendo, aquilo que eles estão ouvindo, aquilo que o Senhor tem para o Brasil. E nós fomos clamar pelo Brasil. O movimento chamava Ação Brasil, por entendermos que o Brasil é uma nação escolhida, separada. Queridos, foi uma ativação profética. Foi uma ativação profética que eu creio que o Brasil não será mais o mesmo. Amém. E eu creio que eu e que você, nós não seremos mais o mesmo. Eu creio que hoje Deus vai virar uma chave na minha e na sua vida, na minha casa e na sua casa. Eu creio que Deus está nos levando para um degrau acima, para um nível diferente, para uma fase diferente, para um agir diferente. Eu creio nisso e eu quero liberar isso sobre você, sobre a tua vida. Amém, queridos? Queridos, E por que eu estou te falando isso? Porque eu fiquei constrangido daquilo que Deus está fazendo conosco. Querido, tinha muita gente, tinha muitas pessoas, tinha muitos pastores, tinha muita gente boa, tinha muita gente grande. E Deus pegou uns perdidos de Nova Mutum, que você falava assim: não, vocês são de Nova Mutum, da onde? Irmão, é dali, uma cidade abençoada, profética, que você vai conhecer. Você ainda não sabe, mas você calma aí, aguenta só um pouquinho que você vai ver. E queridos, e quem acompanhou, muitas pessoas acompanharam, assim, sabe? Deus nos colocou em mesas, com pessoas, em relacionamentos, que eu olhava e eu falava assim: Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Tipo, Deus, quem sou eu para estar sentado com esse povo, nesse lugar, fazendo essas coisas? E quantas palavras, quantas confirmações, quantas experiências. E eu sei que tudo isso é a mão de Deus, queridos, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, só mostrando assim: igreja e amigo de Nova Mutum, eu tenho falado com vocês e vocês têm caminhado no caminho correto. Queridos, parecia que eu estava em casa. Todas as palavras, eu dava risada, olhava para a pastora Luciana, mandava mensagem para a Ana, falava assim: amor, dá uma olhada nisso, mas eu não estou acreditando. Querido, tudo aquilo que a gente vem falando, orando, tudo aquilo que Deus vem revelando, as palavras, as músicas, os versículos, os textos, as pregações, eu falava: nossa. Enfim, foram tempos maravilhosos. A começar na quarta-feira, nós fomos convidados para participar do culto da igreja do pastor Saulo. Ele me deu a honra de ministrar, de pregar. E era uma quarta-feira e eu achei que fosse algo simples. E queridos, eu cheguei lá, tinha pastor da nação inteira naquele lugar. E sabe, e eu vi o agir de Deus, e eu quero compartilhar algo. Por favor, Mateus 5, versículo 14, que foi um texto que eu abri lá, mas que Deus me trouxe algumas revelações para esse tempo, e eu queria muito que você entendesse isso, abraçasse isso. Mateus 5, versículo 14, Jesus está falando assim: vós sois luz do mundo. Jesus está falando para mim e para você: vós sois luz do mundo. Amém? Diga assim: eu sou luz do mundo. Queridos, foi uma afirmação que nada mais, nada menos do que Jesus, o Todo-Poderoso, fez afirmando quem você é. Então, se você não sabe, eu vou te falar: você é a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim
brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém, queridos? Queridos, eu quero só te embasar isso, porque eu sei que Deus tem algo poderoso para nós, para liberar sobre a nossa igreja nessa noite. E eu quero dar lugar ao Espírito Santo para que Ele possa fazer tudo que Ele quer fazer, tudo que Ele tem que fazer nas nossas vidas e no nosso coração, amém? Mas eu quero que você entenda isso. Primeiro, Jesus, Ele faz essa afirmação. Ele não fala talvez, Ele não fala pode ser, não. Ele fala que você é a luz do mundo. E como luz, você não pode estar em qualquer lugar. Você não pega uma luz e coloca ela debaixo da cama, debaixo da mesa, deixa ela escondida, mas você coloca a luz num lugar estratégico, para que a função que essa luz tem, exerça sobre onde ela está, que é iluminar toda a casa. E ele diz mais: assim vocês brilhem. Assim vocês brilhem. Presta atenção, querido, você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. Eu falo que crente não anda, crente desfila, querido. Crente brilha. Você está entendendo isso? Vou fazer meu exemplo. Dá meu spotzinho, espera aí. Amei isso. Achei incrível. Fiz isso lá também. Isso aqui é um spot empoeirado. Um spot de luz, amém? Sim ou não? Queridos, entenda isso. Porque você visualizando isso, você vai enxergar a sua vida. O fabricante, o autor, ele projetou algo para ser eficiente, para iluminar. Então ele colocou muitos LEDs, ele colocou um fio, ele colocou uma carapaça. Ele fez todo o projeto disso aqui para iluminar. Amém? Querido, se eu pegar isso e usar para cortar carne, vai funcionar? Aguenta aí. Se eu usar isso aqui com uma arma, vai funcionar? Às vezes até vai. Mas você está entendendo a gambiarra que é? Rapaz, estou pegando uma luz para virar uma funda. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você é a luz, que você foi projetado para ser luz, e que às vezes você não entende isso, e você está vivendo uma vida inteira tentando cortar carne, tentando ser outra coisa, se esforçando para viver de uma outra forma, mas o autor e consumador, o teu construtor, aquele que soprou vida em você, te projetou para você brilhar, para você ser luz. Então, enquanto você não entender isso, você vai viver a vida inteira procurando ser satisfeito e não vai conseguir, porque você foi feito para ser luz e você está usando aquilo que você foi feito para fazer outra coisa. Amém? Queridos, não está funcionando porque não está ligado. É simples. É simples. Não tem como a gente brilhar sem luz, sem nós estarmos conectados. Então Jesus, ele chegou e falou assim, ó, João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados, conectados em mim, então vocês produzirão muitos frutos. Ou seja, queridos, se eu estiver ligado em Jesus, então essa luz vai brilhar, vai acender. Mas isso tudo é o que você já sabe, isso tudo é o que nós vivemos. Porque, querido, o que é estar ligado em Jesus? Ligado em Jesus é você ter aceitado Jesus, é você ter confessado, é você estar lutando contra seus pecados, é você ter uma vida de adoração, procurar ter uma vida de santidade. Então, nós temos falado muito isso, em você ser luz e em você estar conectado. Mas o que eu quero falar nessa noite é aquilo que o Senhor ministrou comigo, que tem muita gente ligado. Deixa eu ver se funciona.
Tem muita gente ligado, mas que está assim. Querido, você está ligado, você está conectado, mas você não está no lugar que Deus quer que você esteja. Você não está no velador, você está escondido. E você está tudo bem, porque eu estou ligado, porque eu tenho Jesus, porque eu sou luz, porque eu estou conectado. Mas a fase que Jesus quer é pegar eu e você e colocarmos no lugar estratégico para nós manifestarmos tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós. Amém, queridos? Romanos 8, versículo 19, se eu não me engano, fala que a criação, a ardente expectativa da criação, espera a manifestação, o brilho meu e seu, querido. Eu vou repetir, toda a natureza, a criação, ela espera a manifestação dos filhos, ela espera o brilho meu e seu. E é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que querer, é isso que nós temos que entender. E é sobre isso que eu quero falar, ou é sobre isso que eu quero liberar. É você entender, queridos, é você entrar na sua cabeça que você não foi chamado simplesmente para entender que você é luz e simplesmente entender que você precisa estar conectados, mas que Deus quer mudar a tua fase, Deus quer colocar você num lugar diferente, Deus quer colocar a nossa igreja num lugar diferente, numa posição de autoridade espiritual diferente. É isso, queridos, numa posição de autoridade espiritual diferente. E isso precisa entrar no seu coração, isso você precisa entender, porque é algo que Deus tem para nós. Essa noite, já vou contar, mas Deus ministrou algo que eu preguei, falei, dei esse exemplo para o pastor Saulo, e não tinha me atentado, e Deus me trouxe essa madrugada. Porque às vezes a gente fala de autoridade espiritual, a gente fala de unção, mas a gente acha que nós não temos suficiente. A gente acha que nunca nós vamos conseguir o suficiente. A gente que acha que a gente não é o bom bastante, que a gente não é tão amado bastante, que a gente não é tão santo bastante. E Deus me levou na viúva de Eliseu. Quando Eliseu chegou para a viúva e falou: viúva, o que você tem? Ela falou: eu não tenho nada. E eu falei sobre isso, queridos, mas eu falei quarta-feira, agora de uma forma totalmente diferente. Porque o Espírito Santo, nessa noite, ele falou assim: o que é o azeite? E eu comecei a meditar, o que a Bíblia fala para o azeite? E o azeite é unção, é poder. Azeite significa autoridade de Deus. Quando a gente fala: essa pessoa está cheia do azeite, essa pessoa está cheia do óleo, essa pessoa está cheia do quê? É da unção, do poder. Mas quando Eliseu perguntou para a viúva: você tem alguma coisa? Ela falou: eu não tenho nada, a não ser um restinho de autoridade, um pouquinho só de unção. Mas para mim nem significa nada. Para mim é tão pouco que é como se não fosse nada. Então Eliseu chega e fala assim: então me traz vasilhas, porque eu vou fazer um milagre na tua vida. E ela vai e busca as vasilhas, e você sabe, diz o texto, que ela começa a jogar botijos de azeite, e enche uma vasilha, ela coloca para lá, enche outra vasilha, ela coloca, até que todas as vasilhas estavam cheias. E ele falou assim: me traz mais vasilha. E ela falou: a vasilha acabou. Então diz o texto: então o azeite cessou. E eu falei sobre isso, falei que o milagre, aquilo que Deus tem para nós, não está em Deus, queridos. Deus tem infinitamente mais. Deus tem autoridade, Deus tem poder, Deus tem graça, Deus tem milagres, Deus tem dom. E queridos, e Ele tem, é para mim e para você, amém? Agora o limite disso depende de nós, não de Deus, porque Deus quer dar. E essa noite Deus falou assim: Murilo, e as vasilhas? Se o azeite é unção, queridas, as vasilhas é a nossa oração, é a nossa adoração, é o nosso jejum, é a nossa leitura da palavra.
O que significa as vasilhas hoje para Deus multiplicar? É como se Ele chegasse e falasse assim, eu tenho azeite para vocês, eu vou fazer esse azeite não terminar, eu quero derramar sobre vocês, mas eu preciso vasilhas vazias. E a vasilha vazia que você vai oferecer para o Senhor é o teu momento de oração. Senhor, eu orei, está aqui a minha vasilha. Senhor, eu adorei, eu estou fazendo isso todo dia. Agora Deus começou a ministrar comigo, Murilo, qual é o tamanho da tua vasilha? Sabe, querido, às vezes a gente ora tão pouco que a vasilha é um copinho de café. Fala assim, e Deus, querido, tem infinitamente um mundo de autoridade, de unção, de azeite para derramar. Só que a nossa vasilha é um copinho de café. O que Deus está querendo, o que Deus quer nos despertar é que esse mover, essas vasilhas possam ser incendiadas no nosso coração. O nosso tempo de oração, o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de leitura bíblica, querido, tem que ser modificado. Nós temos que oferecer, tá? Porque Deus vai derramar esse azeite sobre nós. Amém, queridos? Pastor Hernandes. Eu nem fiz pregação hoje, porque eu sei que Deus tem algo aqui. Viu, o pessoal do GPS já entenderam, né? Que amanhã nós não temos reunião, então você fica atento aí, tá? O pastor Hernandes, ele falou algo ontem à noite. Eu já estava aqui, eu retornei ontem, cheguei à tarde, estava cansado, falei, vou dormir cedo. Comecei a assistir, não dei conta, falei, Senhor. Vi a pastora Luciana lá na frente, filmava a Zenete, ela estava do lado assim, lá bebendo, só dava ela assim, na filmagem. E eu comecei a assistir e ele começou a liberar, queridos, algo tão precioso, um homem que tem viajado, e ele disse algo que me marcou muito. Ele falou assim, se o diabo roubar o teu tempo de oração, ele já quase conseguiu derrubar você. Eu vou repetir. Ele falou, se o diabo conseguir roubar o tempo de oração do cristão, ele já fez metade do serviço dele contra você. Ele não tem medo, ele falando, quando eu venho aqui pregar, quando alguém vai adorar, quando alguém vai falar alguma coisa, o diabo tem medo, é quando o nosso joelho se dobra e começa a proclamar aquilo que o Senhor tem, queridos. A nossa autoridade está na nossa oração, na nossa busca, naquilo que nós vivemos. Nós não podemos, queridos, esperar algo sobrenatural, o Espírito vem, desce como fogo, se a nossa vida continua rasa em oração, em adoração, em louvor. E eu estou justamente falando isso porque eu creio que há um despertar novo da nossa igreja, da igreja brasileira sobre isso. E eu creio, queridos, eu creio com todas as forças. Nós estamos falando de avivamento, oramos por avivamento. Querido, o que é avivamento? Se eu falar assim, igreja, me defina avivamento. Querido, nada mais é do que a manifestação do Espírito Santo de Deus na terra, em mim e em você. Amém, queridos? Isso é avivamento. É a manifestação do Espírito Santo em nós. Agora, é unânime. Presta atenção. Queridos, é unânime. Vocês acham que eu falo isso é porque vocês não estavam lá. Entendeu? É unânime a palavra que Deus, na verdade, não vai derramar. A palavra foi, Deus já derramou e está como um bebê, está amadurecendo para esses dias. Querido, para esses dias, para esses anos, é algo que já aconteceu, que já é real, que é para nós estarmos atentos. Quantas experiências de crianças sendo usadas, sendo batizadas com o Espírito Santo, sabe assim, do agir de Deus. Então já é algo vivo. O pastor estava contando uma experiência em 2019 que também me marcou muito. Ele escreveu um livro, inclusive disso. E eu falei assim, uau, porque foi antes de tudo
E ele falou assim: tem 3 coisas que vão acontecer agora: uma pandemia, uma guerra e o avivamento. Houve a pandemia, sim ou não? Queridos, foi 2019, isso está escrito. Houve a guerra, sim ou não? Está tendo? O que está faltando, queridos? Sou eu e você entendemos isso. É eu e você acordarmos para isso. É eu e você abrirmos o nosso coração. É eu e você entendemos que nós não fomos chamados para ser luz, para estar escondido. Mas Deus quer usar, queridos, não é um pastor, mas é uma igreja. É eu e você num lugar estratégico para você jorrar, para você fluir, para você ser um exemplo. Deus não quer simplesmente que você viva essa vida comum. Sabe, queridos, Ele falou algo também que me marcou demais. Ele falou assim: ó, se o Espírito Santo saísse da sua vida ou da sua igreja, você sentiria falta hoje? Nós não podemos acostumar. Queridos, nós vivemos muito tempo, acostumamos a viver do jeito que nós vivemos, sem o sobrenatural de Deus, sem o agir de Deus, sem a manifestação de Deus. Nós fomos então, queridos, por conveniência, por sobrevivência, acostumando, e nós estamos vivendo, e nós pegamos aquilo como uma verdade, que não é. O povo de Deus, queridos, desde a época de Jesus até hoje, o povo de Deus vive através de um agir, de um poder de Deus sobrenatural sobre a igreja. Queridos, quem vai transformar a nação brasileira não vai ser um homem, não vai ser a política, vai ser a igreja. Queridos, vai ser a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não é sobre um partido. As portas do inferno não prevalecerão. Não é sobre um homem. Não, é sobre uma igreja que se levanta e entende a posição de governo que ela tem. Queridos, você nasceu com uma posição, com uma autoridade de governo. Deus me ajuda a fazer isso entrar no seu coração. Nós somos os embaixadores, os sacerdotes. Deus deu uma palavra que é poderosa e que, queridos, o diabo não teme aquilo que eu falo se não estiver baseado aqui. O diabo teme aquilo que eu falo quando eu libero o que está escrito aqui, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E quem coloca essa palavra que tem todo o poder para fora, sou eu e você, é a igreja. Então quando a igreja entende o poder que ela tem de profetizar aquilo que está escrito, ninguém segura mais a igreja, querido. O que o diabo quer fazer? É não deixar você entender a autoridade que você carrega, é não deixar você entender aquilo que você pode ser. Porque sempre a gente acha: quem é você? Eu não sou nada, eu só tenho um pouquinho de unção, eu só tenho um pouquinho de azeite. Para mim eu não sou nada. Não, isso é para o pastor, isso é para o fulano, isso é para o ciclano, isso é para o pessoal que está lá em São Paulo. Não, queridos, isso é para você. Você foi chamado e escolhido para ser luz e para brilhar nessa terra em nome de Jesus. Queridos, eu fiz uma oração hoje. Toda vez eu compartilho e faço propaganda do culto. Hoje eu não fiz nada, porque minha oração foi a seguinte: Deus, só leva no culto quem o Senhor quer para receber aquilo que vai ser liberado hoje nessa noite. Não que nós sejamos melhores do que quem não veio, mas para esse tempo, para essa hora, Deus trouxe você porque Ele tem algo sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Queridos, eu recebi isso, eu entendi isso. Quando a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, por quê? Por que são poucos escolhidos, se muitos são chamados? Presta atenção, isso vai entrar com uma flecha no seu coração, então escute. Poucos são escolhidos porque Deus usa os disponíveis. Isso me marcou muito. Deus usa, querido, não são os bons,
não são aqueles que se acham, não é o rico, não é o pobre, não é aquele que é formado, aquele que não é formado, aquele que é assim, aquele que... Não, é aquele que tem um coração disponível para Deus poder fazer a sua obra. Queridos, é isso que Deus procura, um coração disponível, um coração que quer, um coração que tem fome, um coração que deseja ser usado, um coração que fala: Senhor, eu entendi, eu quero ser essa luz, eu quero que o Senhor me usa mesmo diante das minhas fraquezas, diante das minhas limitações, diante da pequenez que eu sou, mas o que eu tenho eu te dou, que é o meu coração, e o meu coração é esse, dessa forma, com essa limitação, mas é tudo que eu tenho, então toma. Quando a Bíblia fala, Salmo 89, que o Senhor fala assim, ó: encontrei Davi meu servo. Querido, se encontrou é porque Deus estava procurando. Porque lá em 2 Crônicas fala que os olhos do Senhor passeiam procurando corações. Queridos, não é procurando dizimistas, não é procurando, queridos, adoradores, pregadores. Isso tudo é bíblico, sim, tudo é importante, mas Ele procura corações disponíveis, corações que querem. E queridos, e quando esse coração Ele encontra, não importa onde você esteja, não importa onde você vai, não importa o teu tamanho. Davi estava escondido, nem o pai dele lembrou, estava lá no monte de ovelhinha. Deus foi lá e falou assim: não, é você que eu quero, porque eu achei esse coração. Eu dei um exemplo de Josué, queridos, porque mexe muito comigo. Israel era o povo de Deus, Israel era Yami, era eu e você, era o povo que amava Deus, era o povo escolhido, o povo que estava vivendo milagres, o povo que foi salvo, o povo que foi resgatado, o povo que passou com o pé enxuto no meio do mar, o povo que viu 40 anos de milagre, maná caindo todo dia. Era esse povo. Só que Moisés, ele ia diante da presença, buscar, orar, se entregar. Queridos, e Josué, ele podia estar lá junto com o povo, mas ele escolhia estar do lado de Moisés, do lado de fora da tenda, olhando, observando, porque ele queria aprender, ele queria aquilo para ele. Deus olhava o coração disponível, Deus olhava a fome, a vontade. Sabe, queridos, é um tempo que tem muitas coisas lícitas. O povo de Israel não estava fazendo nada de errado. Falava assim: ó, quando a nuvem parar, vocês ficam parados. E o povo estava lá parado. Josué podia estar lá, era lícito ele estar lá, mas ele escolheu estar do lado de Moisés. Ele escolheu beber da fonte, ele escolheu viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. E quando Deus precisou usar alguém, levanta, pega meu servo Josué, que eu já estou vendo o coração dele faz tempo disponível para mim. Queridos, é isso que o nosso coração possa estar disponível, que o nosso coração possa estar buscando, que as nossas vasilhas possam aumentar de tamanho, que você possa entender que você que produz as suas vasilhas, que é o teu tempo de oração, que é o teu tempo de adoração. Queridos, quando o pastor Hernani falou isso, eu fiquei com vergonha. Queridos, escutei, sentou assim, eu estava aqui, ela sentou na minha frente, dei um abraço nela. Pastora Valnice Milhomes, é a mentora da intercessão e da guerra, da batalha espiritual no Brasil, é ela. Já deve ter uns 120 anos, pulando com a saúde 10 vezes melhor que a minha. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ela estava lá, ministrando, e ela falou assim: gente, a igreja precisa amadurecer. A igreja brasileira, o avivamento está aí, mas nós precisamos amadurecer. Nós somos igual bebês quando a gente ora. A gente ora assim: Deus abençoe meu pai, minha mãe, meus filhos, a igreja, em nome de Jesus, amém. Isso é oração de bebê. E eu falei: Deus do céu, quantas vezes eu oro assim? Sabe, que eu fiquei com vergonha. Falei: Deus, eu preciso mudar isso. Eu preciso intensificar isso. E eu falei: não, vou deixar para segunda-feira. Segunda-feira eu vou começar. Afinal de contas, eu cheguei cansado. Eu acabei de chegar de viagem, não dormi. Queridos, 5 horas era mais ou menos o culto. Começava às 9 e terminava às 3 da tarde. A gente tomava um banho rápido, que a gente tinha que ir para o hotel. Voltava às 6, terminava às 11. Todo mundo lá. Fora as tendas das orações, aquele pega.
e depois aeroporto, correria. E eu falei, eu vou começar segunda-feira. E aí o Espírito Santo você está de brincadeira. Eu falei, não, verdade, não vou começar segunda-feira. Fiquei até tarde, porque eu dormi cedo, fiquei assistindo, terminou tarde de novo. A pastora já estava enfesada, falou, não amor, eu vou mudar minha vida de oração. Eu vou colocar às 5, eu falei assim, eu vou colocar às 3. Quando eu oro, Deus tem alguma coisa comigo com 3 horas da manhã. Queridos, essa noite, 1h45 da manhã eu acordei, Senhor. E eu falei, não Deus, nosso combinado era às 3, acabei de dormir. E aí eu falei, não, eu vou dormir porque eu coloquei o despertador. E queridos, aí eu comecei a orar pelo culto, orar por aquilo que Deus quer, para Deus me dar o direcionamento. E foi, queridos, e aí eu começava a empolgar e meu coração acelerar. E a hora que eu vi, eu estava pulando na cama. E eu falei, meu Deus. Aí tocou o despertador 3 horas, eu levantei, acabei de orar. Mas o que eu estou falando, queridos? Eu queria te motivar, você vir junto comigo para tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus já está despertando, já tem oração aqui, das 5 às 7. Já tem vindo pessoal, querido, tem que matar a tua carne. Você acha que a minha vontade não era estar dormindo? Você acha que a minha vontade não era ficar lá? Queridos, claro que é. Ou você acha que você vai morrer de vontade? Fala assim, não, hoje eu vou acordar 3 horas da manhã. Não estou falando, isso foi algo que Deus pediu para mim, eu que estou fazendo. Mas eu quero despertar você. Amanhã eu começo um jejum com a pastora. Sabe, queridos, é um tempo nosso, amém? Amém? Eu queria chamar a pastora Ana aqui, por favor. Lê, tira aqui para mim, por favor. Não sabe de nada, querido. Tá perdidinho, tadinho. Queridos, Deus tem trazido algumas coisas sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Nós recebemos muitas palavras de confirmação sobre tudo isso. E Deus tem levantado a pastora Ana como a nossa pastora, amém? Ela é uma profeta que Deus tem levantado nessa casa. E nós aprendemos que tudo tem um início, tem um começo. E foi algo liberado sobre nós, sobre nós gerarmos filhos espirituais. E eu, como pastor, como marido, como sacerdote, eu quero liberar isso, orar pela vida da pastora Ana, e depois nós vamos continuar com alguns atos proféticos. Mas eu quero começar com ela porque eu creio que o óleo desce da cabeça, escorre para a barba e depois por todo o corpo. E Deus tem levantado isso. Amém, queridos? Fica de pé. Pastor, eu queria que você ajoelhasse, por favor. Feche teus olhos. Queridos, esse tempo Deus tem mostrado úteros proféticos. Entenda isso no reino espiritual. Úteros que vão gerar. Úteros que vão gerar filhos espirituais com uma unção profética. Deus vai restaurar os 5 ministérios. Deus vai levantar a igreja. Deus quer trazer algo novo. Eu tenho
falado, para mim é uma noite marcante. Queridos, é uma noite marcante na minha vida, porque eu creio que uma chave vai ser girada nessa noite. Eu creio que Deus está mudando o tempo, Deus está mudando a forma de nós agirmos. É um tempo de nós realmente profetizarmos. Deus tem falado isso com a pastora, sabe? Deus mudou algumas coisas, então é um tempo de nós declararmos aquilo que nós temos com a nossa boca. E você como igreja, eu queria que você estendesse a tua mão, que nós vamos orar pela vida da pastora Ana, amém? Você pode abençoá-la, querida? Abre a tua boca, ora a favor dela, em nome de Jesus. Pai, aqui está tua filha, Senhor. Pai, que representa mãe de multidões. Pai, profeta das nações. Pai, profeta das nações. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa mente é do Senhor. Pai, eu declaro que esse útero também é do Senhor. Pai, que é um útero geracional. Pai, que sairão filhos. Pai, filhos e filhas espirituais que vão percorrer, Pai, os 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus, que a tua filha seja levantada como boca profética. Pai, que a tua filha seja levantada para gerar filhos. Que a tua filha seja levantada, destravada. Pai, que aquilo que ela liberar sobre a terra, Pai, que o Senhor, Pai, que o Senhor o faça. Pai, que o Senhor o responda. Que o Senhor abra, Pai, os portais. Pai, que o Senhor abra os portais do céu sobre a vida dela. Pai, que o Senhor dê, Pai, uma unção nova, um tempo novo. Que o teu Espírito Santo envolva, Pai, com toda a tua autoridade e poder. Pai, eu como pastor, como sacerdote, como marido, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dela. E declaro, Pai, um tempo novo, um tempo novo. Pai, um útero, Pai, um útero fértil, um útero fértil. Filhos e filhas, muitos filhos e filhas para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Presta atenção, queridos, continuem em pé. Eu queria chamar as mulheres da nossa liderança, por favor. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Só as mulheres da nossa liderança, por favor, rapidinho, queridos. Todas as mulheres. Pastora Lu e pastora Nice também, por favor. Tem mais alguma aí, queridos? Cadê as meninas da intercessão? Vem aqui também, por favor. A pastora Ana vai orar por vocês, mas eu queria que você começasse, por favor, com a pastora Lu e com a pastora Nice. Então você vai... Espera, amor. Você vai ungí-las. E depois a pastora Lu e a pastora Nice vai também estar orando. Depois eu ponho. Enquanto a equipe de louvor canta, eu quero que você levante a sua mão e você interceda por essas mulheres. Desce, Deus. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Pai, oramos por essas mulheres, incendeia essas mulheres. Pai, são mulheres escolhidas do Senhor para um tempo profético. Pai, são mulheres geracionais, são mulheres que vão gerar, são mulheres que vão brilhar, são mulheres que o Senhor pegou, Pai, para colocar em lugares estratégicos. Mulheres que o Senhor vai revestir com uma autoridade, Pai, sobrenatural. Em nome de Jesus oramos por essas mulheres, Pai, que seja um tempo profético sobre elas. Declaramos uma unção nova, declaramos um mover novo sobre elas, Pai. Incendeia, Pai, incendeia com o Espírito Santo. Que o Senhor renove esses corações, que o Senhor renove, Pai, em nome de Jesus. Levante, Pai, levante, incendeia, Senhor, incendeia em nome de Jesus, Pai. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Pode continuar orando pelas outras. Santo Espírito,
poder para abençoar, a tua boca tem autoridade. Então libera. Libera sobre ela, estenda sua mão e declare sobre as mulheres. Oramos pelas mulheres. Pai, oramos, Pai, um tempo novo. Pai, um agir novo. Um renovo. Um renovo. Um renovo, Pai. Pela massa, de fogo. Cheio. O azeite que tem na tua vasilha é suficiente para tudo aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. O azeite que tem na tua vasilha é suficiente para fazer tudo aquilo que Deus quer fazer. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito. Escute. Mulheres acima de 40 anos. Eu quero que você que quer ser ativada, você que entende isso, você que quer ser ativada profeticamente, que quer ser uma mulher de Deus, eu quero te convidar para você vir aqui, que agora as líderes vão orar com vocês. Pode vir, você que tem mais de 40. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vá, mulheres. Ó, libere aquilo que está sobre vocês. Não podemos demorar muito, tá? Isso, as mulheres que vierem, por favor, joelhe. Queridos, estenda sua mão, libere sobre as mulheres, queridos, abençoa elas. Entenda que você, queridos, é uma voz profética. Entenda que você tem autoridade para abençoar. Aquilo que você libera, querido, aquilo que você libera, o céu abre, o céu escuta. Pai, oramos por essas mulheres, Senhor. Pai, oramos por essas guerreiras, mulheres do Senhor, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que serão ativadas para esse tempo, ativadas, Pai, para a guerra, mulheres que serão levantadas para aquilo que o Senhor quer, para os propósitos que o Senhor tem, mulheres que vão ser colocadas no velador, no lugar de estratégico, no lugar de brilho, no lugar, Pai, que vão manifestar a glória do Senhor, a unção do Senhor. Oramos por essas mulheres, oramos por essas mulheres.
Homem, você ora pelas mulheres. Homem, você ora pelas mulheres. Marido, você ora pelas mulheres. As mulheres que receberam oração, por favor, você pode sentar para a gente saber quem já recebeu. Pai, ativa essas mulheres, Senhor, mulheres valentes, mulheres, Pai, que vão conquistar úteres, Pai, úteros férteis, mulheres que vão gerar filhos espirituais, mulheres que vão conquistar vidas, mulheres que vão avançar e prosseguir no Teu reino. Em nome de Jesus declaramos, ó Pai, mulheres abençoadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora presta atenção, eu quero inverter. Eu quero que os homens com mais de 40 venham aqui na frente, por favor. Só homens com mais de 40 que querem a oração. Eu queria que os líderes primeiro, por favor, ficassem numa fila à frente, porque nós precisamos ganhar tempo. Os nossos líderes, isso, pode. Se você conseguir ajoelhar, por favor, pode ajoelhar os líderes. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do pastor Lucas. Pai, liberar tudo aquilo que o Senhor tem para ele, para esse novo tempo. Pai, liberamos toda a unção, Pai, toda a manifestação da Tua glória, o agir do Teu Espírito Santo. Pai, ferramentas novas, Pai, revelações novas, experiências novas, Pai, um fogo novo, uma fome nova, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo seja liberado pela vida do pastor, em nome de Jesus, amém. Pega o olho. Pastor Alexandre está aí? Pai, eu coloco a vida do pastor Alexandre também diante do Senhor. Obrigado, Senhor. Tantos homens de Deus que o Senhor tem colocado, Senhor. Homens cheios do Teu azeite. Pai, mas eu declaro que um tempo novo, que uma unção nova, Pai, que um renovo do Teu Espírito Santo, que um fogo novo, que uma fome nova, Senhor, invada o coração desses homens. Pai, que esses homens se despertem, que os sacerdotes se despertem nessa nação, que a unção do Teu Filho, Pai, possa propagar, Pai, por onde ele for, que ele possa ser usado na vida de outros homens, em nome de Jesus. Amém. Os pastores vão estar orando por vocês. Ora primeiro para os líderes, e os líderes ajudem. Você, líder que já recebeu oração, você vai orar pelos homens, ok? Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito,
vocês oram pelos homens, mulheres intercedam. Mulheres intercedam pelos homens. Que o sacerdócio seja restaurado. Nós precisamos de homens tementes, homens que se levantem numa posição sacerdotal, homens que se levantam cheios da autoridade, entendendo que eles têm posição de governo, que eles têm autoridade, que eles precisam caminhar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos homens valentes, declaramos homens valentes, homens cheios de autoridade, homens cheios de poder, homens que vão, Pai, brilhar lugares estratégicos. O Senhor vai levar para lugares estratégicos, Senhor. Pai, renova a unção, Pai, aqueles que estavam apagados, que a chama volte a acender. Pai, o Senhor chamou cada um, o Senhor escolheu a cada um, o Senhor conta com cada um. Eles vieram aqui, Senhor, que o fogo do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos por eles, Pai, em nome de Jesus. Homens valentes, homens valentes, homens valentes. Os homens que já receberam a oração, por favor, você volte para o seu lugar. Na verdade, eu queria que os líderes ficassem aqui, tá? Os líderes, homens, por favor, ficam aqui. Igreja, presta atenção, preciso te falar algo agora. Já que o louvor fez uma pausa aqui, deixa eu falar algo para você. Entenda algo. Josué foi um grande homem, ele foi um sucessor de Moisés. E quando ele entrou para conquistar tudo aquilo que Deus havia prometido, escuta isso, Deus havia prometido algo para o povo de Deus, e Josué foi entrar para conquistar essa promessa. Deus falou para ele fazer 2 altares. Um altar era no meio do Jordão, que significa o altar secreto, que é aquilo que é secreto para mim e para você. É a nossa devocional, é a nossa oração, queridos, é aquilo quem nós somos de verdade. A pessoa não é aqui aquilo que ela não é no secreto. Não adianta, você tem que ter uma vida de secreto, você tem que ter uma vida de altar no secreto, para você conquistar alguma coisa diferente em Deus. É o primeiro altar. Mas tinha um outro altar, que chamava altar do testemunho, que era fora, depois que eles haviam passado. Ele levantou 12 pedras, que significavam as 12 tribos, e era com um intuito isso aí, para que a próxima geração, quando olhasse para aquelas pedras, pudessem saber e ver e testemunhar tudo aquilo que Deus fez para o povo de Israel. Amém? Por que eu estou falando isso? Queridos, por incrível que pareça, é algo que nós temos ministrado tanto, e foi a cereja de todo o Ação Brasil. Foi a questão do legado, a questão da transferência, sucessão, a autoridade de uma geração para outra geração, a continuidade que Deus precisa. Por isso que eu falei mais de 40, tem toda uma explicativa, não quero te falar isso, nós vamos gastar muito tempo, mas nós estamos num tempo, num período judaico diferente.
2022 no calendário judaico passam-se 40 anos de um ciclo para começar algo novo nesse tempo, bem neste ano, queridos, 22 de abril de 2022. Então está realmente virando uma chave sobre a nação brasileira. Deus está fazendo algo, e Deus vai olhar para esses 40 anos, que é um ciclo, e vai olhar tudo aquilo que essa geração fez, para poder liberar sobre outra geração. E essa geração só vai receber, querido, aquilo que nós podemos dar e aquilo que nós entendemos. Então o que eu quero fazer agora? Primeiro, as mulheres, até criança, de menos de 40, que significa essa nova geração. Você que quer mulher, eu queria que você viesse aqui na frente e você ajoelhasse aqui. E por favor, intercessores, o pessoal que está orando, nós temos que ser mais rápido nas nossas orações, ok? Libera, abençoa, profetiza, abre a tua boca, mas eu quero que a gente seja um pouco mais rápido, ok? Crianças também, queridos, de 4 a 40. Eu quero, por favor, que você está aqui, que você se ajoelhe. Mas escute, eu preciso dar um entendimento primeiro disso. Nós que estamos em pé, que já temos mais de 40, nós vamos orar a Deus pedindo perdão por negligenciarmos, por não passarmos. Querido, talvez você não tenha isso, mas a gente faz isso por identificação, pelo corpo de Cristo, ok? Talvez você está tudo certo, está tudo ok, mas quando a gente faz isso, a gente se coloca no lugar. Então nós vamos pedir perdão por muitas vezes não passar para essa geração aquilo que eles precisavam saber acerca de Jesus. Às vezes a gente está cobrando algo que eles não sabem, que eles não entenderam por falha nossa. Nós não passamos, e nós precisamos pedir perdão para Deus. Então nós que estamos em pé, que temos mais do que 40, nós vamos pedir perdão. E depois que você abrir tua voz, pedir perdão, como nação, como geração, nós vamos abençoar essa nova geração. E o pessoal que está aqui na frente vai liberar, vai abençoar essa geração em nome de Jesus. Amém? Os homens também. Nos olhos eu não imaginava. Pai, nós queremos por identificação pedir perdão para essa geração que se ajoelha. Pai, nós queremos pedir perdão por tantas vezes Pai, não intensificarmos aquilo que o Senhor queria. Pai, porque nós não passamos, não demos o valor devido, deixamos eles alimentarem de outras coisas, preocupamos tanto conosco, preocupamos tanto com a nossa vida, preocupamos tanto com os nossos afazeres, que nós não demos a devida importância a essa geração que está vindo. Pai, então por identificação nós pedimos perdão. Pai, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, Pai, perdoa essa geração, Pai, mas nós queremos declarar que essa geração que está se levantando será uma geração poderosa, será uma geração cheia do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo, crianças ativadas, Pai, uma geração ativada, uma geração profética, uma geração que se levantará na força do Teu Espírito, uma geração que se levantará para ser luz no velador, uma geração, Pai, que vai fluir como rio, fluir, Senhor, vem Deus, em nome de Jesus, toca, Pai, enche esses corações, encha, Deus, Pai, que possam fluir do Senhor, fluir, Pai, ativa, Pai, possa ser o sangue, chegas, nequedefo, necalabás, regas, nequedefo, chega da labalás, nequedefo, necalabalabás, chega de labalás, regas.
santo, 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 santo Deus. Oh! Ativa, Senhor, levante, vai, jovens, vai, úteros férteis, úteros proféticos, vai, úteros proféticos, um azeite novo, vasilhas novas, uma fome vindo do Senhor, Deus, uma fome, Pai. Pai, vem fazer, Pai, aquilo que está descrito em Joel. Pai, os nossos jovens, a Tua palavra fala sobre os nossos jovens. Pai, a palavra fala sobre os jovens. Pai, uma ativação sobre os jovens. Pai, profetizamos que os jovens de Nova Mutum são do Senhor Jesus. Profetizamos, ó Pai, que essa cidade tem uma juventude forte. Pai, cancelamos drogas. Pai, cancelamos idolatria. Declaramos jovens cheios do Teu Espírito. Jovens chamados para ser luz nesse tempo. Jovens chamados, Pai, para se incendiar essa nação. Em nome de Jesus. Eu queria chamar os homens que querem, tá? Homens menos de 40. Você que quer ser. Vem, queridos, em nome de Jesus. As crianças, todos, queridos, 3 anos até 40. Masculino. Escute, mulheres, muitas vezes nós falhamos, mulheres, e é um tempo você, mulher, de não só orar por essas crianças, por esses homens, por esses jovens, mas também para você pedir perdão por muitas vezes ser uma mãe super protetora, por muitas vezes segurar, por muitas vezes não deixar eles fluírem aonde era para eles fluírem. Então é um tempo que eu quero que você, igreja que está aí, os mais velhos, da mesma forma que nós fizemos com as mulheres, nós vamos orar, pedindo perdão por às vezes sermos falhos e não fazemos a sucessão por identificação, mas nós queremos também fazer uma ativação, porque o Brasil, Nova Mutum, precisa de jovens, de homens, precisa de sacerdotes cheios do poder de Deus, cheios do poder, cheios do Espírito Santo. Vamos orar, vocês podem orar. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma por identificação, nós pedimos perdão, Pai, por sermos falhos com essa geração, tantos pais e mães que não deram a devida importância, Pai, tantos pais e mães que, Pai, super protegeram, que prenderam, que não deixaram eles fluírem, que esconderam o Evangelho, Pai, mas nós queremos, ó Pai, que isso seja cancelado pelo sangue de Jesus, Pai, que isso seja extirpado pelo sangue de Jesus, Pai, que o Senhor possa levantar, e agora, Pai, que o Senhor possa levantar, Pai, aqui tem profetas, Pai, aqui tem evangelistas, aqui tem pastores, aqui tem mestres, aqui tem apóstolos, Pai, em nome de Jesus, restaura o sacerdócio,
Restaura o sacerdócio. Homens com fome, homens com desejo de estar na tua presença. Homens que querem viver tudo aquilo que o Senhor quer para eles. Homens que fluirão, homens que fluirão, homens que serão luz. O Senhor vai levar esses homens em lugares estratégicos. O Senhor vai levar homens, Pai, em lugares de posição. Em nome de Jesus, uma unção poderosa. Desperta, desperta. Acorda os homens, Senhor. Acorda os homens, Senhor. Acorda os homens. Desperta os homens. Que se levantam homens cheios do teu poder, cheios da tua unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Flua, flua, Deus. Espírito Santo, toca. Espírito Santo, toca. Declare, declare. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Regaste, que ele for, de calabalabá. Cheires, que ele for. Oh! Cheio! Pega, Deus! Levanta esses adolescentes! Levanta, Pai, os nossos adolescentes! Pai, levante os nossos adolescentes! Profetizamos experiências novas! Pai, profetizamos visitação do Teu Espírito Santo! Visitação do Teu Espírito Santo! Visitação do Teu Espírito Santo! Pai, visita esses homens, visita a tua igreja, renova a tua igreja, encha de unção a tua igreja. Pai, que essa igreja possa ser movida pelo teu Espírito, governada pelo teu Espírito, direcionada pelo teu Espírito. Um fogo novo, Senhor, um tempo novo, Senhor, que sejam ativados, Pai, que haja uma fome, uma vontade de estar na Tua presença, de buscar o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. O Santo em outro lugar, não sabe. Declare! Quem? O Santo! Oh! Em outro lugar! Não sabe!
Eu quero declarar em nome de Jesus, com toda a fé do meu coração, que um novo tempo vai começar na sua vida. Uma fome, mesmo você entendendo que você é falho, que você é pecador, foi assim que Deus te chamou, querido, falho e pecador. Mesmo você entendendo que você tem pouquinho azeite, que para você não há nada, mas para Deus, traga a tua vasilha, que eu quero encher, que eu quero transbordar, que eu quero continuar, que eu quero derramar. Que haja um despertar no nosso coração, queridos, de oração, de adoração. Para não, meu irmão, para não, continua lá. De adoração. Que haja um despertar de você fazer vontade, de você fazer jejum. Queridos, eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai nem se reconhecer. A hora que você olhar, você vai estar com vontade de estar na presença de Deus. Você vai estar com vontade de estar lendo a Bíblia. Você vai estar com vontade de estar orando, falando: meu Deus, o que está acontecendo? É o Espírito Santo que vai estar te levantando, vai estar te sacudindo, vai estar te ajudando a vencer todas aquelas dificuldades. Sabe por quê? Porque Deus quer pegar essa lâmpada que já é lâmpada, que já está conectada, mas colocar num lugar diferente. Porque mudou a fase, porque mudou o tempo. É tempo de você brilhar, é tempo de você manifestar a glória de Deus aonde você estiver. Amém, queridos? Amém, queridos? Você recebe em nome de Jesus? Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. Aleluia. Escute. Programação normal, quinta culto, sábado culto, domingo EBD, domingo que vem culto de novo. Vamos estar juntos, crescendo, fortalecendo. Vigia o teu coração, vigia os teus pensamentos. Não saia da presença. Deixa esse fogo continuar queimando no seu coração. Sabe, eu quero escutar testemunhos depois de tudo aquilo que Deus fez e aquilo que Deus fará. Sabe, da visitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas crianças, sonhos, visões, em nome de Jesus. Eu creio, querido, eu creio, nós vamos viver e vamos testemunhar deste altar, em nome de Jesus. Amém? Último recado, nós vamos fazer um encontro em julho. Você que não fez encontro e batismo, eu queria muito que você desse teu nome, porque nós vamos continuar em tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Pai, obrigado por esse povo, por esse culto. Pai, não tem nada a ver com homens, é tudo do Senhor, é tudo para a glória do Senhor. É o Senhor quem faz todas as coisas. Mas nós saímos daqui agradecidos, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos revestiu de uma alegria nova, de uma esperança nova, de uma motivação nova. Pai, eu declaro que a igreja e a mídia Nova Mutum nunca mais será a mesma. Pai, eu declaro um mover diferente. Eu declaro liberado, Pai, o céu sobre esta igreja, o mover profético, os sinais, as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Homens, mulheres, criança, eu declaro que essa geração, Pai, que elas serão muito melhores que nós, que eles, Pai, conseguirão, prosseguirão, que não deixarão de te servir, de te buscar, Pai, que serão cheios também do Teu Espírito. Nós precisamos dele, Senhor, e queremos declarar que eu e toda essa casa, Pai, estamos agradecidos e cheios da Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado por cada vida, obrigado por cada coração. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Pai, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana, Pai, cheio da Tua presença. E que haja a visitação. Pai, que haja visitação para aqueles corações que estão disponíveis, que estão abertos, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, a bênção, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção, o poder, o governo, a presença, a doce presença do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, por onde você for, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor?
Ótima semana, querido. Deus te abençoe. Vai cheio da presença de Deus em nome de Jesus.